Barraco Filosófico. Oi, gente. Então, estamos aqui para mais um Barraco Filosófico, que o áudio vai para a Rádio Madalena e o vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. E hoje a gente vai começar uma rodada nova, né, do Barraco, e o nosso mote, né, o nosso pretexto vai ser a seguinte coisa, né, ouvir isso. A gente ouve tem afirmações, né, que circulam por aí como se fossem verdades, ou as pessoas repetem como se fosse um argumento, e às vezes a coisa tá complicada. Tipo, dá um exemplo aí, gente, só para o pessoal entender o que a gente vai fazer. Eu trato a minha empregada como se fosse da família. Burro nasce que nem capim. Essa eu gosto. Ah, mas agora a Magazine Luiza está querendo cota para preto. Gente, nós somos todos iguais. Cota alimenta o racismo. Cota só estimula o racismo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Natan? Quando não caga na entrada, caga na saída. O bandido bom é bandido morto. Mulher no volante, perigo constante. Pagar a língua. Eu tinha pânico disso. Pagar a língua. Quando eu era mais nova. Né? Tipo assim, quando você fala assim, eu nunca vou fazer isso, aí minha mãe falava, você vai pagar a língua. Nossa, o medo que me dava. Ah, mas agora não pode falar nada, e a minha liberdade de expressão? Porque aí você usa isso para falar qualquer merda. E o que a Renata trouxe para a gente hoje é ouvir isso. Eu sou filha desta terra. Isso eu ouvi pela primeira vez na Bahia, talvez por isso eu queira tanto morar lá. Eu achei muito bonita essa expressão. Eu não me sinto filha de lugar nenhum, mas eu fiquei pensando isso, né? Como que uma pessoa se sente filha de um lugar ou de uma terra, né? Eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito dele, que é esse aqui, ó, chama Ler o Mundo, né? Que é sobre transmissão cultural. E aí ela vai falar isso, né? Que a transmissão cultural, o objetivo dela é construir um mundo habitável, humano, poder encontrar ali o seu lugar e locomover-se, celebrar a vida no cotidiano, oferecer as coisas poeticamente, inspirar as narrativas que cada pessoa fará da sua própria vida, alimentar o pensamento, formar o coração inteligente. E aí ela cita a Hannah Arendt, ela que fala assim, é preciso transmitir o mundo às crianças e ensiná-las a amá-lo, para que elas um dia tenham vontade de assumir a responsabilidade por ele. E eu achei muito bonito, porque normalmente, né, quando a pessoa fala eu sou filha dessa terra, é porque ela tem uma rede simbólica muito forte que a conecta àquele espaço. Muitos dos trechinhos que eu achei de pessoas falando eu sou filha dessa terra, em alguns momentos, essa frase surge como uma forma de reivindicação política. As pessoas reclamando de alguma coisa da cidade, falando assim, olha, eu sou filha dessa terra, eu exijo o respeito dos políticos. E eu achei muito interessante, porque assim, é uma autoridade para exigir respeito que não passa pelo discurso da cidadania, que é muito a cara do Brasil, né? Que tem como símbolo da República Nossa Senhora Aparecida, né? Então, assim, fica numa lógica de filiação à terra mais do que de um discurso de cidadania, né? Fala, Natan. Porque o preconceito do paulistano em relação ao nordestino passa pela terra. O nordestino, alguns deles, né? Eles perdem o nome e o paulistano chama a pessoa pelo estado. Ô Bahia, ô Ceará, ô Pernambuco, né? É interessante isso. A questão do estrangeiro, primeiro que está dentro de um poema do Fernando Pessoa, né? Do Álvaro de Campos, chamado Lisbon Revisited, onde ele fala que ele é estrangeiro aqui como em toda parte, principalmente falando dessa relação que o Álvaro, que é esse heterônimo que foi educado na Inglaterra, né, tinha com Portugal, com Lisboa, apesar de ser português. E aí, para mim, a questão mesmo está muito dentro desse lugar que a Rê coloca, assim. Eu me sinto meio que pária, porque quando eu vou, desde sempre, quando eu ia preencher um cadastro de emprego e colocava lá a cor, eu não sabia dizer se eu era negro,
que eu já concorria, já me indicaram para um prêmio de melhor ator negro. Eu não sei dizer também se eu sou branco, porque quando eu olho para o fenótipo eurocêntrico, eu não me identifico. E os meus familiares, os meus pais, tal, eles têm muito arraigado a questão indígena. Mas ainda assim, se eu falo que eu sou indígena, as pessoas pensam naquele perfil típico, né, com cabelo de tigelinha, lisinho, olho puxado e tal. E aí eu também acabo virando motivo de piada, né? Então, tem esse lugar de não se sentir em lugar nenhum, assim. Agora, Marina, por favor, me ajuda. Que eu também me sinto estrangeira pelo fato de ser lésbica, porque às vezes parece que eu estou falando latim, sabe? Então, e também às vezes é uma coisa que para mim é tão, tão simples, mas as pessoas não entendem. Então, também eu acho que esse olhar estrangeiro me acompanharia por qualquer lugar assim que eu fosse. Mas também eu me sinto muito... Eu sou de BH também, igual a Rê, mas eu me sinto muito, muito filha de Minas também. Mas muito também pela minha avó. Porque a minha avó tinha aquela coisa muito de benzedura, de cuidado, de chá de melissa, sabe? E esses cuidados, essa coisa, esse jeito mineiro assim dela e essa tradição que ela tinha, me faz me sentir muito filha de Minas, no que também no que tem de bom em Minas, né? Porque Minas também tem lá seus problemas, mas eu me sinto muito filha de Minas através pelas mãos da minha avó, assim. Alessio, agora você. Eu sou filho de Torres, que é a cidade no extremo norte do estado, do litoral do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando eu pequeno, eu me sentia muito pertencente àquele lugar. Na verdade, é um bairro da periferia da cidade, que é o bairro Curtume. Todavia, eu crescendo e conhecendo outros lugares, eu notei que tudo é muito homogêneo. Talvez até pela influência da expansão do capital, que torna todas as coisas muito semelhantes. E ultimamente que tem me tocado muito e me incomodado e me inquietado é essa gentrificação das cidades. Que gentrificação é uma palavra feia que ninguém usa, então eles usam a palavra revitalização do espaço público para valorizar os bens imóveis da burguesia. Então, Torres é uma cidade ultra gentrificada. Você tem uma caixa econômica com uma fila quilométrica para pegar o auxílio emergencial e 10 minutinhos dali você tem a classe média fazendo Cooper no calçadão. Então, com os espaços de uso público muito bem delimitados e muito separados por classes sociais. Todavia, atravessado pela lógica do capital, que ergue e destrói coisas belas. Para concluir. A gente pode se sentir filho bastardo de uma terra? Tem duas coisas assim que eu acho que quando a gente fala em eu sou filha desta terra, e que já apareceu nas falas de vocês, que é preciso distinguir muito, que é uma percepção, uma ideia, uma ideia essencialista de essência, né? Eu sou filha dessa terra como essência, então uma essência gaúcha, uma essência brasileira, uma essência, não sei o quê. E uma outra ideia de eu sou filha dessa terra que tem a ver com a memória, com a posição, com o modo como foi engendrada a nossa identidade, a nossa visão de mundo, e os nossos conflitos, e as nossas questões, né, e soluções naquele ambiente específico, que nos faz, então, pertencer àquilo, né? A minha memória, as questões que eu trago, aquilo que eu percebi da realidade, as questões que eu trouxe sobre essa percepção e essa vivência, tudo isso me fazem filha desta terra. Que não tem a ver com o ufanismo essencialista babaca, sabe? O ufanismo. Então, eu também sou dessa cidade que o Alessio fala, Torres. E ser filha desta terra, Torres, me trouxe tantas questões, que eu fiz o livro Torres em Transe para elaborar essa condição de ser filha daquela terra, que tinha muitos, não tinha nada de ufanista. E essa questão da posição, né, de ter que elaborar essa história naquele lugar,
e contra um ufanismo tolo, né? É uma coisa muito presente em Torres, porque o que acontece em Torres? Torres é uma cidade lindíssima, lindíssima. É a única praia maravilhosa do Rio Grande do Sul. Tem falésia, tem ilha, é linda a cidade, e a cidade é realmente muito linda. Então, tem lagoa, tem rio, tem rio, tem dunas. lagoa, a casa da minha mãe é perto da lagoa. Enfim, tem toda. É linda a cidade. Então, tem toda uma. Então, as pessoas que moram lá tem toda uma coisa da natureza, que lugar lindo. Então, toda lá nas redes sociais, as fotos da praia, das falésias. Então, tem uma coisa assim que é verdade, mas me dá um. Irrita. Por quê? Porque tem conflitos sociais terríveis dessa cidade ter sido um balneário do alto capital gaúcho, que fez daquela cidade um quintal com piscina, que ao invés de ser piscina era praia. E a população local sofreu um monte de coisa, inclusive invisibilidade com relação à sua memória, à sua história, né? Acabaram assumindo uma posição serviçal ali dentro. As relações sociais de classe são super problemáticas, uma cidade também muito machista. Então, eu amava aquela cidade, eu cresci naquela praia maravilhosa, mas na medida que eu fui crescendo e entendendo essas relações, eu me envolvi com uma série de conflitos para entender que lugar é esse em que eu estou sendo filha dessa terra. Então, isso eu carreguei a vida inteira. Tem problemas que nasceram na minha cabeça por ter sido filha daquela terra e que desenvolvi pensando, estudando, pesquisando ao longo da minha vida inteira. Né? Então, eu acho que ser filho dessa terra também tem a ver com esses compromissos que formam aquilo que nós vamos produzindo de nós mesmos, dos nossos caminhos. Minha cachorra brava. Mas você se sente filha de lá? Porque então, assim, eu simplesmente não me sinto filha de BH. Então, mas eu durante muito tempo me senti uma filha que tinha um amor sofrido por aquela cidade. Um amor doído. Ao ponto de querer ter escrito esse livro, que eu escrevi nem para ser lido para todo mundo, eu queria que as pessoas que moram lá lessem. Era um livro para uma cidade, né? Não ficar nesse lugar do ser filho da terra como uma coisa de essência e que pode ir para um ufanismo meio babaca, mas um compromisso determinado que foi engendrado pela posição que você ocupa naquele lugar. Né? E toda a rede, toda a trama envolvida naquele lugar que envolve toda a memória. Sabe, acho que a gente tem que inventar o nosso pertencimento, acho que tudo é uma ação poética, né? De criar o nosso pertencimento. Existe um ar, né? Uma atmosfera dos lugares, talvez algumas partes dessa multidão, né? Uns grupos minoritários de você, né? Da multidão que te constitui, que estavam sempre apagadinhos ali, nunca tiveram voz. Você chega numa cidade, né? O ar daquela cidade, a atmosfera conecta com aquilo. Aí você fala assim, olha, isso também sou eu não conhecia esse meu lado, né? Então, eu acho que as cidades, né, os espaços conectam forças em nós. Perfeito. Né? Muito desse discurso de filha da terra como uma coisa ufanista tem a ver com discursos políticos. Então, assim, eu morei em muitos lugares, eu fui percebendo com o tempo que, assim, que você pertencer a algum lugar é você ter vínculos afetivos com pessoas. Mas uma maravilha é você sentar numa rua que você gosta, sentar no café com um livro e ter que parar de ler o seu livro porque você tem que cumprimentar pessoas. É a coisa mais deliciosa que você pode fazer em uma cidade. Juntar com seus amigos para fazer as coisas que você gosta de fazer, encontrar com essas pessoas, estar junto, etc. Que era um pouco que a gente tinha, né, antes da pandemia, com o nosso barraco, né, com os nossos encontros. Então, agora está no virtual. Nos lugares onde passei, todos os lugares que eu passei foi por motivo de trabalho. Então, eu nunca fui realmente pertencente àqueles lugares e o período não foi de mais de 2 anos. Então, não foi um período suficiente para criar raízes. Mas uma experiência que eu gostei, uma brincadeira, na verdade, que eu gostava muito de fazer nesses lugares e continuo fazendo aqui em Porto Alegre também. Até para experimentar a mentalidade local. Quando conversar com um estranho e me perguntar assim, qual bairro você mora, eu costumo, só por uma brincadeira, mentir o local.
E às vezes eu digo um local assim, bem barra pesada, para ver a reação da pessoa, e às vezes eu digo um local mega chique. Então, qual é a reação imediata do interlocutor estranho? É a mudança no tratamento que ele vai te dar conforme o local da cidade que você mora. Isso é muito marcante. E muito interessante também no artificialismo das relações entre as pessoas, principalmente quando são estranhas, mas também quando são íntimas, também o artificialismo nas relações é muito marcante. E sobre ser imigrante, imigrante todos somos. É o que chegou antes tratando o que vem depois como imigrante. Num dos famigerados discursos desse asqueroso presidente da República privatizada que vivemos, ele falou que nós tivemos o discurso 7 de setembro, não sei se vocês lembram, parece uma redação de sexta série. Ele fala que no passado os brasileiros viviam em harmonia e diz que a impressão que se tem é que o negro é um imigrante. Claro que a problemática do imigrante é uma problemática bastante complexa, dos imigrantes alemães, imigrantes italianos, não é algo que se ignore. Você se desterrar do seu local e ir para um outro local como imigrante, chegar lá, numa condição desvantajosa. Mas uma coisa é você chegar como imigrante, outra coisa é você chegar sob ferros no cais do Valongo, onde você vai ser mercadoria, onde você vai ser comprado ou vendido pela qualidade da sua arcada dentária. Machado de Assis relata que os negros chegavam no cais do Valongo, que é o local de compra e venda de pessoas, o maior mercado mundial de compra e venda de pessoas no Rio de Janeiro, o cais do Valongo. Machado de Assis relata num conto que os negros chegavam no cais do Valongo sem conhecer as ruas do Rio e já saíam em disparada correndo fugidos. No próprio ato da compra, o escravo era recém-comprado e tão logo se desvencilhava, já saía correndo sem conhecer as ruas. Então, você imagina os parágrafos, as frases de Machado de Assis contando essa disparada que ocorria na chegada de alguém vindo da África, chegar ao cais do Valongo. É um cenário de horrores, típico como o Holocausto, a Inquisição. Então, nós temos também... E somos todos não filhos dessa terra, mas somos todos filhos do estupro, né, pessoal? Um estupro civilizatório. Até hoje, né, a população negra é considerada menos brasileira ao ponto de ser a mais encarcerada, né? Isso também está no racismo, né? Então, eu acho que quando a gente começa a se identificar culturalmente falando, e aí a gente vai, por exemplo, na literatura, ali no Memórias do Sargento de Milícias, que deu já um caráter do que seria um típico brasileiro, seria esse malandro, e depois isso daí é reforçado no modernismo, seja pelo Macunaíma, seja pela própria questão antropofágica, de tentar trazer e fazer uma modelação ao nosso padrão de tudo isso que acabou construindo a nossa sociedade. Eu acho que todos os brasileiros acabam criando uma identidade estranha, né? Uma identidade estrangeira, uma identidade de não pertencente, né? De não pertencimento. Porque para os negros é muito difícil, às vezes, o diálogo que a gente vê no debate em relação ao fato de eles estarem aqui forçados pela escravidão. Para os europeus, é muito difícil a gente aceitar, ou pelo menos os de origem europeia, a gente aceitar que eles são, talvez, os brasileiros originários, já que eles vieram aqui e batizaram a porra da terra. E, da mesma forma, às vezes a gente não vê esse debate entre os indígenas. Para o Oswald de Andrade, a posição do antropófago é a posição do índio guerreiro. A posição do índio guerreiro que come o poder do inimigo. E os bolivianos partilham da mesma consciência de origem que há.
A partir do momento que eu reconheci que eu era filho de baiano, que eu fui reconhecer isso quando passou uma minissérie no final dos anos 90, contando sobre a Guerra de Canudos na Rede Globo. E eles, em momento nenhum, falaram assim, ó, tenha orgulho de ser baiano. Eu só fiquei interessado porque acontece na cidade dos meus pais. Se não tivesse esse link de Monte Santo, talvez eu nunca tivesse essa expertise de perceber que talvez ser filho de baiano e pertencer a uma história fosse válido. Eu estou lendo A Queda do Céu e acho que tinha que ser literatura básica de escola. Assim, eu acho impressionante o livro, o tanto que muda o seu respeito pelo espaço concreto, pelo espaço físico e pelo pensamento, e te dá um respeito pelo pensamento indígena como um pensamento filosófico refinado. Isso, aí no plano ideal, no plano real isso não existe. No plano Mas real... está existindo, porque olha, plano... é um livro que foi feito, olha o tanto de livro que o Krenak está lançando, né? O próprio Queda do Céu foi um livro que saiu primeiro na França e agora está impresso aqui. Olha o tanto de visibilidade que o movimento indígena tem, olha o tanto de filme indígena que está surgindo, sabe? A composição de forças hoje é outra. Né? Você tem uma rede de Guarani, por exemplo, né? Que é uma rede latino-americana e que ela tem força, e o pessoal está se formando. Então, agora a gente vai ouvir uma música chamada Essa Rua é Minha. É de um pessoal de Paraty. Era cair. Nelson G. Essa rua, ela é minha. Eu refloresto e vou um dia retomar. Pra todo o povo dessa terra, que o genocídio não conseguiu acabar. Se tu roubou em 1500, tu roubaste hoje também. Não vem dizer que tu não tem a ver com isso. Pagar em vida é melhor do que no além. Acabar. Se tu roubou em 1500, tu roubaste hoje também. Não vem dizer que tu não tem a ver com isso. Pagar em vida é melhor do que no essa rua, chega carnaval, sou a preferida. Essa rua, ela é minha. Eu refloresto e vou um dia retomar. Essa rua, várias homenagens, nenhuma que muda a minha vida. Rua, ela é minha. Eu refloresto e vou um dia retomar.
eu acho que há quase 200 anos, a gente discute que a escravidão é uma abominação. E nem por isso a juventude negra está morrendo menos. E eu acho que a gente está falando aqui de um país que olha para índio como se fosse um artigo de luxo na floresta, e não como uma pessoa consciente de luta que é capaz de desenvolver um pensamento. A gente vai continuar matando negro, a gente vai continuar matando mulher, e a gente vai continuar matando índio, e aí é uma outra lógica. Mas o movimento negro está cada vez mais forte, o movimento das mulheres está cada vez mais forte, o movimento indígena está cada vez mais forte, articulado. Dentro das liberdades que o sistema permite. Dentro das liberdades. Sim, mas é sempre dentro do possível, Cris. O que é fora do possível? E isso que está fortalecendo o movimento. Por exemplo, essa música aí mesmo, ela não faz concessão nenhuma a nenhuma idealização indígena. Ela está reivindicando um espaço e não está fazendo concessão à idealização. Você não pontuou, você pontuou muito o turismo, mas uma outra indústria que é concomitante ao turismo e que se desenvolve muito em Torres e que não entrou em crise, na crise. A construção civil. Exato. E a construção civil é uma construção civil de altíssimo padrão para a classe A, aquela classe que está fora do IBGE, porque é a classe que ultra acumula capitais. Tem no YouTube, vocês encontram propagandas institucionais das construtoras civis vendendo torres para o lucro da construção civil. Então, como é que Torres é vendida nessas propagandas extremamente irritantes, mas que eu gosto de me irritar ao assisti-las? Eu tenho um prazer em me irritar com elas. Elas vendem Torres como um paraíso, o paraíso do ar puro, né? Da beleza natural. Do sol, da vista do mar. Então, você vê, o capital chega ao ponto de privatizar a luz do sol, privatizar a vista do mar, privatizar o espaço público para uso gentrificado das pessoas de bem, das senhorinhas perfumadas, dos senhores vitalícios. Tem ali um condomínio ao lado da guarita, que você conhece, uma famigerada propriedade de juízes, que termina privatizando toda aquela orla ali. A orla não é privatizada juridicamente, mas o pobre entra para vender picolé, meus queridos. E aí a pergunta que eu me faço quando eu vejo toda essa ufanização torrense, que lugar lindo, vivemos no paraíso. Falo assim, esse lugar é paraíso, por que a cidade tem um índice imenso de pessoas deprimidas? O índice de depressão na cidade é incrível, porque são pessoas que são da terra, né, Renata, como se diz, mas que tem que fazer um esforço imenso para se apropriar daquela terra. Vocês imaginam para mim, que sou uma mulher branca, filha de uma mãe desquitada nessa cidadezinha com essas condições, a luta, o esforço que eu fiz para poder construir a minha voz nesse mundo? Não é? Imagina. E para o Alessio, menino pobre também, né? Daquelas, né, Alessio? Vendedor de picolé. Vendendo picolé na praia, sendo filho de empregada doméstica, servente de obra. Você não tem lugar. A população nativa, se for mulher, é empregada doméstica das senhoras perfumadas. E se for homem, vai trabalhar na construção civil. Alguns escapam. Aliás, eu queria que vocês lessem um livro que se chama Autoanálise, do Pierre Bourdieu, que ele é um dos livros que foi publicado depois de morto, que ele conta isso, como que as coisas que ele viveu, sendo de uma etnia minoritária, imigrante em Paris, na França, como que ele criou os problemas que depois ele desenvolveu, teorizou sobre, pensou como sociólogo, etnólogo e tal. Porque os problemas que a gente estuda nascem desse tipo de experiência de pertencer a uma terra. Não vão vir da onde? Não vão cair do coelho na cabeça. Né? Assim, tem uma história que faz a gente pôr a questão, que é o exemplo do Barraco da Marina. Por que ela se torna uma pesquisadora sobre a questão de gênero, sobre a questão queer? Porque está sofrendo na pele. Assim foi o que eu estudei, e assim é o que cada um estuda, e assim é como você, Cris, que não está na universidade e também estuda autonomamente, né? Fora disso, são burocratas, né? Mas a maioria que tem uma pesquisa bacana é movido por algo muito, muito necessário da sua própria vida, né? E tem os burocratas também buscando o título, mas nem são a maioria, né? Eu sou nascido em São Paulo, capital,
não tenho afeto especial por nenhuma região, nenhum bairro, nenhuma cidade da Grande São Paulo. Sempre, apesar de ter nascido na capital, eu passei minha infância e juventude em Santo André, morei um pouco em São Paulo, moro agora em São Caetano já há mais de 20 anos, e eu não me sinto, não tenho nenhuma sensação de pertencimento a um espaço ou uma região. Eu posso pensar em questão de Brasil, né? Numa nacionalidade, mas também não consigo, porque o Brasil é grande demais para eu me sentir tão vinculado à terra, ao espaço. Então, a única coisa que eu posso dizer para mim, só a respeito do que o Brasil me deu e do qual eu me orgulho, é a minha língua. É a única coisa que eu tenho e a única coisa que eu realmente prezo. Vai, Paulo, você queria falar? Show. Tem bastante coisa aí. Eu vou começar minha fala citando duas músicas. Uma que eu citei no meu barraco sobre nomadismo, que é uma música do Emicida, que o refrão chama Casa, a música, e basicamente o refrão fala: o céu é meu pai, a terra a mamãe, e o mundo inteiro é tipo a minha casa. Ele repete isso várias vezes. E a outra música que eu queria citar é uma do BK, que também é um rapper, que lançou um álbum nos últimos tempos aí, que chama Líder em Movimento, eu acho. Não tenho certeza. Mas a música que eu vou citar chama Universo, e também só um pedacinho de um trecho que ele vai falar, né? O dinheiro não é meu, esse tênis não é meu, essa roupa não é minha, só tenho minha vida. Pode tirar de mim, ela nunca vai ser sua, só tenho a minha vida. E aí eu trouxe essas duas músicas para falar o quê, né? Que basicamente eu acredito muito, acho que muita gente, né? É muito curioso quando a gente vai falar de terra, a gente fala sobre questões muito subjetivas, né? Tipo, quanto que a terra está conectada a essa construção de identidade, de subjetividade, e o quanto que, para mim, isso tem sido muito forte, subjetivamente falando, até porque meus dois barracos que eu introduzi a questão falaram um pouco sobre isso, um diretamente quando eu falei sobre nomadismo, e o outro indiretamente quando eu falei sobre criança, né? Porque a criança não possui uma terra, de certa forma, né? Ela é esse ser poroso que enfim, se manifesta através desse percurso, né? E uma das coisas que eu acho muito forte nessas duas músicas que eu trouxe, e é por isso que eu trouxe elas, é pensar que nenhuma das duas o BK, principalmente, quando ele fala que o dinheiro não é dele, esse tênis não é dele, a única coisa que ele tem é a vida dele, né? É uma questão muito forte do quanto que essa sensação de você ter algo, de você possuir algo, ela é uma sensação completamente ilusória. A gente pertence de uma maneira que ela não é a posse, né? A posse é uma completa ilusão capitalista que a gente tem de possuir algo, de possuir uma terra, de possuir qualquer coisa. O que existe é que a gente tem e aí o ponto que eu quero chegar, a gente tem o quê? Uma história de trauma, de desgraça, que a gente tenta lidar e que a gente tenta elaborar durante a nossa vida, seja como coletivo ou seja como indivíduo nas questões subjetivas, e essas coisas se conectam, né? Elas não são desconectas. Das questões éticas negras, que é o que eu levanto muito na minha vida, a gente fala muito sobre ancestralidade. Quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente não vai falar sobre eu pertenço, eu gosto dessa terra, não sei o que lá. Eu, né, atrasei, inclusive, no barraco hoje, porque eu estava na minha terra de origem, Osasco, né? Município da Grande São Paulo, sou cria da periferia, bairro periférico de Osasco, e hoje não moro mais em Osasco, mas meus pais moram lá e eu frequento o local, né? E uma das coisas que eu fiz hoje foi olhar algumas fotos antigas. Eu peguei uma foto da minha avó e do meu avô antiga para trazer para fazer um desenho da minha avó. Muito nesse sentido de entender a ancestralidade. É que eu não estou querendo romantizar e falar, nossa, né, a minha ancestralidade, vou entender as minhas origens. Não é sobre essa romantização, mas entender quais são os problemas que estão tangentes aqui. Eu acho que a gente fala muito sobre isso toda vez que a gente fala sobre filosofia em movimento.
qual é o rio que corre através de você? Ou qual é o rio dentro do qual você está nadando? Sim, sim. Eu penso muito até na metáfora de roupa, que foi o que a gente falou muito no Barraco do Apolo. Quais são esses encostos que estão no meu corpo, né, essas histórias que estão percorrendo aqui e que eu preciso entender para eu conseguir entender esses traumas, para eu conseguir viver uma vida, para eu conseguir elaborar, para eu conseguir me movimentar, para eu conhecer novas terras. Para isso eu preciso entender que a dona Josefa, que é a minha avó, veio do sertão do Ceará para Osasco, que é uma mulher branca, mas que sofreu muito como doméstica por ser classe média baixa e teve um marido alcoólatra e se estabeleceu em Osasco, e a minha avó Expedita, que veio do sertão de Pernambuco, que é uma mulher negra, que casou com um homem negro, que foi adotada, não teve referências paternas e maternas, e que se estabeleceu também em Osasco, deu a origem aos meus pais. O que são esses incômodos e essas construções sociais estruturais que estruturam os nossos movimentos, estruturam quem a gente é, estruturam os nossos traumas, estruturam os nossos incômodos e os nossos desejos também. Entender a terra, entender local, entender ancestralidade, entender trauma, se conectar, e dói pra caralho quando eu falo com a minha avó, e ela tava chorando hoje, por exemplo, quando eu visitei ela, lembrando do quanto que meu avô era um alcoólatra, filho da puta, e largava ela como foi a história de milhares de mulheres dentro do que é a história do Brasil, sabe? Mas também dá um alento ouvir um Alceu Valença ou qualquer outro, sei lá, o som da sanfona e etc., porque aquilo é uma manifestação autêntica de expressão de uma realidade que é dolorida. E para mim entender a terra, entender o nosso local e da onde a gente vem, ou se relacionar culturalmente com isso, eu virei corintiana nos últimos 2 anos. Por causa dessa minha sensação de tentar entender esse trauma que foi viver numa periferia, e me relacionar com trauma também me traz felicidade a partir do momento que eu aceito como parte das dores e das felicidades que você estar dentro daquele lugar. Eu acho perfeito, porque esse livro que eu fiz, o Torres em Trânsito, não é propaganda do livro, tá, gente? De fato, foi movida por um trauma, assim, eu precisei escrever aquele livro para tentar elaborar um trauma. Acho até que eu idealizei ainda muito mais do que eu gostaria. Eu gostaria de ter sido muito mais brutal e não consegui. Mas é isso, foda, a gente, né? sou filha dessa terra traumatizada, né? Eu fui traumatizada por essa terra. É olhar para isso e ainda ter orgulho do que é o seu trauma, sabe? É você olhar para o seu trauma e falar, cara, eu tenho orgulho disso porque isso fez ser quem eu sou. Vamos teorizar com a professora Marilena Chauí. Toda sociedade ela é produto, ela é constituída pelo conflito, né? A questão é que a gente não pode mistificar esse conflito, mascarar o conflito, a gente tem que explicitar o conflito. E isso vai na contramão dos interesses que atravessam essa sociedade, qualquer dela que for, qualquer dela que seja. Fernanda, a Renata tem que agora se responsabilizar por o barraco dela não ter sido filosófico, mas psicanalítico. Deixa eu só fazer um comentário. Tem essa questão aí, né? Foi psicanalítico, mas foi um barraco, senhor barraco, porque, olha, fazia muito tempo que eu não perdia a compostura, entre aspas, desse jeito, não. Tipo, mas o adendo que eu quero deixar é o quanto que o sedentarismo ele limita as nossas possibilidades de criação e autocriação também, a partir do momento que você está num espaço restrito. E se o movimento é o que faz a gente crescer, entre aspas, é o que faz a gente se movimentar, né, dar vazão à nossa subjetividade, quando você não cria movimentos, você acaba se emperrando, você acaba criando mais neuroses. E o nomadismo nada mais é do que se relacionar com a terra em várias instâncias, em várias formas e de maneiras diferentes, em vários tipos de espaços diferentes, e, consequentemente, criar movimento. Por isso que nós somos a tenda, por isso que o Grupo de Filosofia em Movimento trabalha com o conceito de tenda, que é espaços em movimento, né? E aí vem o nome barraco, que é uma versão abrasileirada do conceito de tenda. Vai, Renata. Acho que eu estou voltando a construir uma voz para mim hoje. E eu sei que a gente escolheu um lugar para a gente tem a ver com o lugar em que a nossa voz se potencializa, né? Para mim, a quarentena foi legal porque a minha voz se potencializou na desenraização.
ela se potencializou nessas redes virtuais. Talvez um assunto que a gente não tenha comentado aqui é que toda essa ideia de pertencimento, ela passa pela ideia de memória, né? Memórias culturais coletivas que têm a ver com monumentos, com teatro, com coisas materiais assim que criam um símbolo, né? E também memórias coletivas também culturais que têm a ver com a oralidade, que geralmente é colocada na marginalidade, né? Que por ser oral, né, uma cultura ocidentalizada que tem preferência pelo livro, etc. e tal, acaba fazendo com que a oralidade se perca. Mas elas são, eu diria que as duas têm o mesmo status em termos de criar significantes para a pessoa puxar em sua memória se ela se identifica ou não com aquela história daquele lugar. Quando eu conheci o Museu de Mucugê, eu chorei de raiva de ser de Belo Horizonte, porque assim, é um museu que tem tudo ali, sabe? Tem uma roda do cassino do puteiro, sabe? Tem as armas, tem, né, de grupo de cangaceiro, tem tanta coisa ali naquele museu, e ao mesmo tempo os registros oficiais e tal, e Belo Horizonte é uma cidade que não tem isso, entende? As pessoas aceitam que ela foi criada do nada, sabe? É uma cidade toda baseada na exclusão. Foram pessoas tiradas de um espaço para ser construída uma cidade. É uma cidade que ela é fundada na exclusão. E todo mundo parece que fica confortável em acreditar na cidade moderna, né? Que é criada, né? Assim, uma cidade criada. Como assim uma cidade criada? Existe um espaço, existem pessoas, existe uma vida. Então, assim, me deu muita raiva. Eu chorei de raiva, porque eu falei, nossa, eu queria ter esse direito, eu queria saber o que é esse espaço, sabe? E você pertence a essa treta, e na medida em que for consolidando essa treta, isso também vai te dando corpo, vai te dando posição e vai te dando força. Pertencer à treta também faz parte da constituição do nosso projeto de vida, assim, né? Do nosso destino, da produção de sentido na nossa vida, né? Então, tá, Renata, obrigadíssima pelo teu barraco. César, obrigada, tá aqui quietinho. O César tá só um sábio na observação. Valeu, obrigado, Rê. Só pegando a visão, né? Só pegando a visão. Pega a visão. Estamos aqui hoje, César Silva, Natan, Alessio Pereira de Souza, Paula Feper, né? Renato Oliveira, Cris Oliveira e eu, Fernanda Carlos Borges. Muito obrigada, até a próxima semana. Estavam aqui também com a gente a Marina Souza e o Apolo França. Tchau, um abraço para todo mundo, obrigado, até a próxima. Mas é sempre bom encontrá-los. Então tá, gente. Beijos para vocês, boa noite. Beijo. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico.